Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero, professor de Direito Previdenciário, e estarei acompanhando você nesse mini curso que tem o objetivo de apresentar alguns aspectos importantes do direito previdenciário que irão efetivamente auxiliar você em sua preparação e dar um gostinho do que temos para mostrar para você em nossos cursos regulares, em nossos artigos, em nossos cursos pós-edital. Então, sinta-se já convidado a examinar, a curtir o nosso material aí no site do CDF Concursos, no YouTube e nossas redes sociais. Hoje, então, vamos tratar dos regimes previdenciários em geral, uma espécie de introdução para você compreender do que se trata. Aqui para a nossa telinha. Que tal o título da aula? Regimes previdenciários. E os regimes, então, nós podemos dizer que são três. O regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência social e o regime complementar de previdência. Regime geral de previdência social, então, nós iremos fazer uma introdução mais específica nesta videoaula, cabendo, para os outros regimes, outras videoaulas também específicas. Aqui um esqueminha, então, para você imprimir, para você ficar olhando no seu dia a dia, para você gravar bem. Isso aqui tem que estar no seu sangue, né? Os três regimes previdenciários, o regime geral de previdência social, o RGPS. É importante que você memorize as siglas, porque muitas questões colocam a própria sigla sem colocar por extenso o que significa. Então, precisa fazer parte do seu corpo de conhecimentos, né? O RGPS, Regime Geral de Previdência Social, o RPPS são regimes, na verdade, são regimes próprios de previdência social, cada ente federado, então, quem já criou, né? Porque agora com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103, está vedada a criação de novos regimes próprios. Então, a União já tem, todos os estados do DF têm e mais 2.000 municípios têm, né? Então, ficam aí, esses aí continuam valendo. Tem até um incentivo da emenda aí para que eles sejam extintos, né? Mas isso aí é complicado, né? Mas vamos ver como é que isso vai ser regulamentado. E o regime complementar, né? Ou a chamada previdência privada, é um regime complementar aos outros dois já existentes, né? Quem quer ir além, quem quer receber mais lá na aposentadoria, tem uma proteção adicional, então pega também o regime complementar de previdência social. E o RGPS, ele está lá positivado na nossa Constituição Federal no artigo 201. Está lá no caput, na cabeça do artigo. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Aqui para mim. Aqui é muito importante para desmistificar a questão do RGPS. Quando a Constituição diz que o RGPS ele tem um caráter contributivo, o que a gente entende? A gente entende que para a gente poder ter direito aos benefícios oferecidos pela Previdência Social, a gente precisa contribuir. A gente precisa, durante a nossa vida laboral, verter contribuições financeiras. Carnezinho lá do INSS, lá pagar a nossa contribuição, ou então, muitas vezes, se nós somos empregados, isso aí já é descontado direto no nosso próprio contra-cheque. Você já vai ver lá no seu contra-cheque, lá, contribuição previdenciária. O próprio empregador já pega, nem cai na sua conta, já vai direto lá para os cofres da Previdência Social, né? Então, isso é o caráter contributivo. Se você exerce uma atividade econômica qualquer, não precisa ser empregado formal. Se você ganha dinheiro com o seu trabalho, você precisa recolher para a Previdência. Ela tem um caráter contributivo. Ah, Eduardo, mas se eu não quiser contribuir? Perceba que a filiação é obrigatória. O que é filiação? É o vínculo jurídico entre você e a Previdência Social. Então, a partir do momento que você começa a exercer uma atividade econômica e começa a receber por isso, você está oferindo receita devido ao seu trabalho, cria-se uma relação jurídica entre você e o INSS, entre você e a Previdência Social,
em que há a obrigação de você prestar a contribuição e a previdência de prestar o benefício para você. Então, é um vínculo jurídico, é uma abstração jurídica, mas que na prática ela se materializa por uma obrigação. Então, se você é um ambulante, se você é um freelancer, trabalha em casa, não tem vínculo com o empregador, você acha que não precisa, que não está obrigado a contribuir. Errado. Todo aquele que exerce uma atividade econômica tem um vínculo estabelecido, uma filiação obrigatória, mesmo que você não esteja lá inscrito. Mas depois, obviamente, se o fiscal lá da Receita Federal, que é quem fiscaliza as contribuições previdenciárias, esse recolhimento, pegar a sua atividade irregular sem você fazer o devido recolhimento, você pode ser alvo de multas, de juros, de penalidades tributárias, né? Porque a contribuição previdenciária é um tributo também, tá? Então, perceba, né? E fique bem consciente que todo mundo que exerce atividade econômica, pela Constituição, é obrigado, sim, tá? A recolher para o regime geral de previdência social. Obviamente, se você é um servidor público, né? Só trabalha ali para o Estado, para a União, para o DF, aí você já tem um regime próprio, provavelmente, né? A menos que você seja servidor público de um daqueles 3.000 municípios que não tem RPPS, aí você vai cair no RGPS igualzinho, né? Mas se não, você vai recolher, obviamente, o ente já vai fazer o recolhimento do seu contra-cheque também para o regime próprio, né? Mas o resto, né? Todo mundo que exerce a atividade econômica tem que contribuir para o RGPS. E a questão do equilíbrio financeiro e atuarial continua, né? Isso é base para qualquer sobrevivência de um regime de previdência social. Ou seja, equilíbrio financeiro, a curto prazo, em um ano, a receita tem que bater com a despesa. Se a despesa for maior, for muito maior, é um sinal de que aquele regime está indo para o buraco, que é o que estava acontecendo antes da reforma da Previdência, e que ainda vai acontecer durante bom tempo até essa reforma da Previdência começar a dar frutos econômicos, para refletir no equilíbrio financeiro. Ainda não reflete, temos um grande déficit. O fato é que o equilíbrio atuarial também tem que ser perseguido, né? Por meio de projeções atuariais, a gente pega quanto que a gente vai estar planejado para gastar com todos os servidores públicos, no caso da RPPS, ou então os trabalhadores, daqui até 75 anos, né? E quanto ao estímulo de receita, traz tudo isso a valor presente e compara. Tem equilíbrio atuarial aí ou não? Né? A médio prazo, para 5 anos, para 10 anos. Então, a gente precisa fazer essas análises, obviamente, a Secretaria de Previdência do governo, né, tem que estar com esses dados aí bem calibrados, acompanhando, para verificar se precisa tomar outras atitudes para corrigir, para que esse regime geral possa, então, convergir para um equilíbrio. Tá? Isso é uma diretriz constitucional, o equilíbrio financeiro e atuarial. Voltando aqui para a telinha. Caráter contributivo, então, sem contribuição não usufrui dos benefícios, tá? É diferente de assistência social. Assistência social é para quem precisa, não tem caráter contributivo. A previdência social precisa de contribuição, né? Sem contribuição não usufrui dos benefícios. E a filiação obrigatória, então mesmo que você é camelô, freelancer, né, trabalha em casa, não tem desculpa. Para quem exerce atividade remunerada, a filiação à previdência é obrigatória. E precisa, né, do equilíbrio financeiro e atuarial. A curto prazo é o financeiro, a médio e longo prazo é o atuarial. A receita, então, precisa ser pelo menos igual à despesa para que haja, então, esse equilíbrio. É uma questão de prova. Segundo o decreto 3.048, lembra desse decreto? Isso é muito importante, é o regulamento da Previdência Social. Obviamente, com a promulgação da Emenda Constitucional 103, ele também deverá ser modificado, que muitas regras vão ser impactadas, né? Mas esse é o regulamento, o decreto 3.048 de 99. Né? Ele aprova, né, aqui o regulamento da Previdência Social. Ela será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e filiação não obrigatória. Como assim não obrigatória? A Constituição diz que tem que ser obrigatória. Obviamente o regulamento vai replicar o que está na Constituição. Então a questão está errada, né? Além do que no finalzinho aqui ele diz que os critérios vão preservar somente o equilíbrio financeiro, não. É o financeiro e também o equilíbrio atuarial. Então ela está errada por dois motivos.
Regime próprio. Aqui é só para você ter já uma introdução, né, porque o artigo 40, a gente vai abordar ele numa outra aula específica, né, de regime próprio, mas como aqui é uma introdução aos regimes e como um todo, já vamos passar para você a nova redação do caput do artigo 40, já com a promulgação da Emenda Constitucional 103 da Reforma da Previdência de 2019. Né? E o regime próprio de Previdência Social terá caráter contributivo e solidário, aqui uma diferença em relação ao RGPS. O solidário, né, significa que o ente federado também contribui para a saúde financeira desse regime. E o caráter contributivo abrange não só os servidores ativos, mas também os aposentados e os pensionistas, mantendo aqui, igual ao RGPS, o equilíbrio financeiro e atuarial. Fique ligado que isso é uma modificação, né, do caput, então as bancas adoram botar nas provas aquilo que acabou de ser modificado. Então, muita atenção aí com que a Emenda Constitucional 103 modificou na Constituição e marquem, risquem, sublinhem, deem atenção especial quando você estiver estudando. Aqui só um esqueminha para você gravar melhor quem contribui para o regime próprio, né? O ente federativo, então, ele contribui, né, porque o regime é solidário e é contributivo. Então, tanto os servidores da ativa, quanto os aposentados, quanto os pensionistas, também fazem sua contribuição, né? Lembrando que no RGPS, aposentado e pensionista não contribui, tá? Somente no regime próprio de Previdência Social. O regime complementar de Previdência Social está lá no artigo 202 da Constituição Federal, né? Ele é também chamado regime de previdência privada, né, com caráter complementar. Por que complementar? Porque o básico é o que é dado pelo RGPS ou pelo RPPS. Então, se o camarada, se o cidadão, se a cidadã quer uma proteção adicional, ele vai contratar um regime de previdência complementar, que é complementar, vai além daquilo que o cidadão já tem como base, ou o RGPS ou o RPPS. Ele é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral e também em relação ao regime próprio, né? Ele é autônomo, independente, não tem nada a ver uma coisa com outra, é separado, tá? Mas ele será facultativo. Aqui para mim, as bancas adoram botar que o servidor ele é obrigado a aderir ao FUNPRESP, ele é obrigado a aderir à entidade fechada de previdência complementar, além daquilo que ele vai receber pelo regime próprio, né? Grave na sua cabeça que previdência complementar sempre é facultativa. Sempre. Ah, professor, mas esses novos servidores federais não são obrigados a aderir ao FUNPRESP? Quando eles entram, eles já estão lá, mas eles podem sair, né? Então, não existe uma obrigatoriedade de você permanecer como participante de um plano de previdência complementar. Seja entidade fechada, seja entidade aberta, sempre é dada ao cidadão, ao servidor, ao trabalhador, a opção de permanecer ou não no regime de previdência complementar, de fazer a adesão ou não fazer essa adesão. Voltando aqui para a telinha. Então, ele é facultativo, sempre, está lá na Constituição, 202, é diretriz, é básico. Baseado na constituição de reservas, que garantam um benefício contratado regulado por lei complementar. Aqui para mim, isso também é muito importante. Qual é a base e a grande diferença do regime de previdência complementar para os demais regimes? Os demais regimes, eles são de repartição. O que é um regime de repartição? É um regime no qual a geração atual que está trabalhando, ela está pagando as suas contribuições previdenciárias para custear as aposentadorias daqueles que já se aposentaram, as pensões por morte dos dependentes daqueles instituidores que já faleceram. Ou seja, os beneficiários de hoje estão recebendo o dinheiro que vem das contribuições daqueles que estão na ativa. Então, é muito falha aquela ideia, né? Aquela argumentação do camarada que diz, poxa, mas eu contribuí tanto na minha vida e agora eu só recebo isso, não está proporcional àquilo que eu contribuí. É assim mesmo. Por quê? Porque o regime de repartição é assim. Ah, mas eu contribuí tanto, não interessa. Aquilo que você contribuiu já foi pago para outras pessoas, para outros aposentados, para outros pensionistas. Ah, mas isso é injusto. Se você quer justiça, então vá para um regime de capitalização.
O regime de capitalização é aquele que você tem uma conta separada, em que tudo aquilo que você e o seu patrão contribuem, no caso do patrão, né, em referência a você, a cota patronal, né, a parte dele, vai para a sua conta. E aquilo, então, é aplicado no mercado financeiro por um gestor financeiro, vai rendendo juros, etc. E na hora da sua aposentadoria, você vai receber o que tiver naquela conta. Ou seja, aí se você contribuiu mais, você obviamente vai exigir, e vai ser natural que seja assim, que você receba mais no futuro. Mas perceba, aí é uma espécie de aplicação, né, de uma poupança que você mesmo faz para a sua aposentadoria ou para a pensão por morte dos seus beneficiários, né? Você se preocupa, então, em escolher bem o gestor, né, para que ele tenha um bom desempenho, e quanto mais você contribuir, obviamente, mais você vai receber no futuro se houver uma gestão financeira responsável nesse fundo, né, nesse regime de previdência complementar. Tá? Então, perceba que a diferença entre esses dois regimes, o de repartição e o de capitalização. São regimes distintos, né? Podem conviver juntos? Muito sim, né? Podem, as fórmulas são as mais diferenciadas possíveis. Aqui para a nossa telinha. A lei complementar, então, que dispõe sobre o regime de previdência complementar é a Lei Complementar 109, né? A gente vai tratar um pouquinho dela numa videoaula específica, mas nós abordamos com detalhes ela em nosso curso regular aí de Direito Previdenciário. É uma espécie de poupança, né? Riscos cobertos. Voltando ao RGPS, lá no artigo 201. Os incisos do RGPS, eles trazem justamente os motivos pelos quais existe, né, para que serve esse regime geral, né? A que ele visa cobrir, a que ele visa proteger. Primeiro, isso foi uma modificação da Emenda Constitucional 103, é um texto novo, atenção, né? Preste atenção. A cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, né? Então, uma modificação. Antigamente aqui era até uma redundância, né? Colocava o evento de morte, que está no outro inciso, né? Então ficava duas vezes o evento morte. Aqui, então, retirou o evento morte do inciso primeiro, deixou simplesmente a questão da idade avançada, que é a aposentadoria normal, né? Seja compulsória, seja a voluntária. Ou então, eventos de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, ou permanente, né? A antiga aposentadoria por invalidez, agora está mudando o nome, né? É a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, né? Que é um benefício temporário, porque é necessária avaliação periódica, que vai verificar se o camarada ainda é incapaz efetivamente para o trabalho, né? Caso seja constatada a sua capacidade, ele pode ser convidado, então, a voltar para o trabalho normalmente, tá? Então, esse é o novo inciso aí do artigo 201, muita atenção, porque ele foi alterado aí pela Emenda Constitucional 103. Proteção à maternidade, especialmente à gestante, então o salário maternidade é o benefício do INSS, do RGPS, que existe justamente para proteger a maternidade, aí no 120 dias, né? Todas as condições estão lá na Lei 8.213, importante, se você quiser ter curiosidade, dá uma olhadinha lá, ou então em nosso curso regular também temos isso bem detalhado para você. Vamos fazer uma questão de prova. Patrícia é professora universitária em uma instituição privada no estado do Maranhão. Perceba, não é uma servidora pública, é uma trabalhadora, só é professora, né? Casada há 5 anos com Gustavo, após diversas tentativas conseguiu engravidar. E bota a historinha e tal, só para dizer que essa era maternidade, né? A proteção maternidade da gestante, Patrícia, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, sempre, né? Será atendida, nos termos da lei, pela assistência social? Nada a ver, né? Assistência social é outra coisa. Assistência social para proteger os hipossuficientes, os pobres, os miseráveis, aqueles que não têm condição de subsistência própria, né? Para isso que tem assistência, inclusive nem exige contribuição, né? É para quem precisa, né? O salário maternidade, a proteção à maternidade, é dada pela Previdência Social, tá? E aqui diz que é independente de filiação, não precisa de filiação, precisa de contribuição. É um regime contributivo de filiação obrigatória. A questão tem muitos erros, né? Está errada. Riscos cobertos. Continuando. O inciso 3º fala de desemprego involuntário, o camarada que foi mandado embora, né? Apesar, então, da Constituição colocar a questão do seguro-desemprego, né, como
parte do RGPS. Na verdade, ele é operacionalizado lá pelo antigo Ministério do Trabalho, agora está dentro do Ministério da Economia, mas está dentro da Secretaria de Previdência e Trabalho, mas o INSS, no caso, fica meio à parte aí dessa questão. Mas tudo bem. Importante é você saber que no 201 da Constituição Federal está lá que a proteção, né, da Previdência é para o desemprego involuntário. É para quem pediu demissão? Não, é para quem foi demitido, tá? Muito cuidado com isso. Tanto que a prova pega você, né? Quer pegar você, mas você não vai cair nessa. Dizendo, é correto afirmar sobre a Previdência Social, o desemprego voluntário é objeto de proteção do regime geral de Previdência? Não, desemprego voluntário, o camarada quer ficar desempregado, é o problema dele, né? Mas o desemprego involuntário, sim, ele é proteção. Por isso que a questão, né, ela está errada. Mais um risco coberto, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, né? Isso sim, né? A banca gosta de pegar você relacionando quais são os benefícios direcionados para os dependentes, né? Então, o salário família e o auxílio reclusão são para os dependentes dos segurados de baixa renda, né? Salário família é uma cota aí, né, por filho, menor de 14 anos. Na verdade, né, o salário família ainda é um benefício do segurado. O auxílio reclusão, não. Essa aqui é a grande questão, né? O auxílio reclusão é para os dependentes. Obviamente, a pensão por morte também é para os dependentes, mas o auxílio reclusão, o pessoal pensa erradamente, que é por, o preso cometeu o crime, está lá na cadeia e está recebendo por isso. Não. Quem está recebendo é a família do preso, né? Que por ele estar preso, ele não pode trabalhar. E a regra, inclusive, recentemente, né, com a lei 13.846, foi modificada somente quem está em regime fechado, né? Ou seja, regime fechado é aquele que não pode sair para trabalhar mesmo, né? Tem uma carência agora, a carência do auxílio reclusão é de 24 meses, né? Uma carência alta, grande, para evitar fraude. Então, perceba, o camarada já tem que ser segurado por 24 meses, tem que estar em regime fechado para poder o seu dependente, a sua família aí receber o auxílio reclusão, tá? Então, quem fala mal desse benefício, né, muitas vezes é por desconhecimento das novas regras, né, e de que o dinheiro não vai para o preso, né, ele vai sim para o dependente, para a família dele que está lá desamparado porque ele está em regime fechado e não pode trabalhar. O quinto inciso é justamente o de pensão por morte, né, visa cobrir a questão do evento morte para não deixar desamparado aí o cônjuge, o companheiro ou companheira e os filhos, os dependentes, né. Então, a pensão por morte, então, ela é um risco, né? É, na verdade, um benefício que é coberto, sendo que ela não poderá ser inferior ao salário mínimo, né? Com a emenda constitucional 103, essas regras de pensão por morte, elas foram alteradas, né? Em síntese, ela vai ter 50% do salário, né, de contribuição, sendo que 10% por dependente. Então, se tem só o cônjuge, vai ser 60%, se tem mais um filho, vai ser 70%, e assim por diante, obviamente, no limite de 100%. Então, essa questão aqui da obrigatoriedade, né, do salário mínimo, ela é mantida para aqueles que não têm outra renda, né? Ou seja, a pensão por morte, ela é a única fonte de renda, então ela precisa ser aí realmente igual ao salário mínimo, né? Mas caso seja acumulando aí com outros benefícios, em tese ela poderia ser menor que o salário mínimo, tá? Essa questão a gente está acompanhando, mas o que está na Constituição tá lá, observado, disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 2º do 201 é justamente que aqueles benefícios, né, que visam substituir o salário do trabalhador, ele não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, por isso que tem essa compatibilidade aí, né? Se é a única fonte de renda para o cônjuge, para o dependente, então ele precisa ser pelo menos igual, o valor, né, do benefício da pensão por morte, pelo menos igual ao salário mínimo. Vamos ver uma questãozinha de prova quanto aos dependentes. São consideradas prestações previdenciárias compreendidas pelo RGPS, auxílio reclusão e pensão por morte, ok, exatamente isso, são benefícios para os dependentes, né? Cuidado para você não confundir, achando que o auxílio reclusão é do segurado, ele não é do segurado, não é do segurado, é do dependente. Então, preste atenção a essa pegadinha. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por sua atenção. Espero que você tenha gostado de nossa aula.
e convido desde já a você a adquirir os nossos cursos regulares de Direito Previdenciário, tem também Direito Tributário. Participe de nossas redes sociais, coloque lá seus comentários e tenho certeza que você vai gostar, que nós podemos ajudar muito você em sua preparação. Muito obrigado e até a próxima.